Olá. Bom, vamos tentar entender o vídeo sobre a simulação de vazão. Bom, essa era a situação basicamente que eu tinha deixado para vocês analisarem. Eu fiquei com a sensação de que poucas pessoas acessaram o simulador, porque algumas das afirmações estavam relacionadas a uma variação na vazão, né, sendo que aqui a gente fixa e mantém essa vazão constante, né, ou seja, a gente tem um regime permanente de escoamento, ou regime estacionário. Algumas outras pessoas afirmaram que havia atrito e, portanto, perda de energia ou perda de carga. Na situação em que eu pedi para vocês analisarem, não havia atrito. O simulador permite que a gente trabalhe com atrito, mas o vídeo postado não levava em conta atrito. E eu pedi para que vocês calculassem, né, determinassem valores numéricos da velocidade nos dois trechos de análise, né? Então era um trecho com um diâmetro de 2 metros na tubulação e o outro trecho com 1. Eu pedi para vocês calcularem a velocidade que a água vai ter nesses dois pontos. Também ninguém me forneceu nenhum valor numérico. Tá? Bom, enfim, vamos aqui à nossa situação. Então eu tirei um print lá da tela, né? Então, como eu disse anteriormente, foi fixada uma vazão de 5.000 litros por segundo, tá? E eu pedi para vocês primeiro determinarem a velocidade da água no trecho em que a tubulação tem 2 metros. Então aqui do lado, ó, cálculo de V1. Bom, vazão volumétrica, né? A definição de vazão volumétrica é volume por tempo ou velocidade vezes área. Tá? Eu coloquei aqui no slide seguinte, né, vazão. Então, basicamente a gente tem 3 tipos de vazão. A vazão volumétrica, que eu vou usar o QV para denotar, a vazão em massa ou mássica e a vazão em peso. Para esse problema, a gente consegue fixar no simulador a vazão volumétrica, então é o QV. Portanto, a vazão volumétrica é volume por tempo ou velocidade vezes área. Como o problema fornece a vazão e pede a velocidade, então devemos usar a definição de velocidade vezes área. Velocidade, portanto, vai ser vazão volumétrica dividido por área. Lembre-se, essa unidade de vazão não é a do sistema internacional. Aqui a gente tem 5.000 litros por segundo. Vazão volumétrica no SI é medida em metros cúbicos por segundo. Então, fazendo a conversão, 5.000 litros por segundo igual a 5 metros cúbicos por segundo. Agora a área, né? A área de seção transversal desse conduto. Bom, a área de seção circular é πr ao quadrado ou π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então eu usei aqui a relação com o diâmetro. π, diâmetro de 2 metros que vai ser elevado ao quadrado dividido por 4. Fazendo esse cálculo a gente chega num valor aproximado de velocidade de 1,59 metros por segundo. O simulador permite com que a gente veja o valor da velocidade automaticamente. Eu coloquei aqui o mostrador e ele mostra 1,6, um valor bastante próximo ao que a gente encontrou via cálculo. Ok? Bom, como eu determino agora a velocidade ou o valor da velocidade no trecho em que o diâmetro é de 1 metro? Existem duas possibilidades, né? Como a vazão é constante, eu poderia chegar aqui e fazer o mesmo tipo de cálculo que a gente fez para determinar o V1. Né? Vazão, velocidade vezes área. Isola a velocidade e calcula essa nova velocidade. Mas como a vazão não muda, a gente tem um regime permanente ou estacionário, né? A gente pode usar a conhecida equação da continuidade. Ela vem de uma igualdade de vazões em massa nos dois trechos de análise e substituindo
a vazão em massa, né, reescrevendo, ou melhor dizendo, a vazão em massa em termos de vazão volumétrica, vazão em massa é densidade ou massa específica vezes vazão volumétrica, a gente consegue a equação da continuidade que vai relacionar a velocidade e a área nos dois trechos. Então, V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2. Fazendo o cálculo através da equação da continuidade, a gente obtém, teoricamente, um valor de 6,36 metros por segundo e com o simulador um valor próximo, né, bastante próximo, 6,3. Ok? Então vejam, né? Regime permanente ou regime estacionário. A vazão em massa nos dois trechos aí de análise não vai mudar, o que significa que a vazão volumétrica vai ser a mesma e, portanto, eu consigo relacionar velocidade e área nos dois trechos. Ponto. Então, em termos práticos, tem um estrangulamento no meu conduto, a velocidade vai aumentar. A pergunta seguinte foi, e a pressão? O que acontece com a pressão? Bom, para entender a pressão, a gente tem que olhar a equação de Bernoulli, que é o tópico dessa semana, né? A equação de Bernoulli, ou equação de energia, para o nosso caso aqui, né, com algumas simplificações, ela vai relacionar a energia que o fluido vai ter nesses dois trechos. Só que a gente reescreve essa equação de energia em termos de uma grandeza chamada carga, que na hidrodinâmica é a razão de energia por peso. Então, essa é a equação de Bernoulli que vocês já viram, né, na disciplina de fenômenos de transporte. Ela relaciona o termo de carga de pressão, de carga cinética e de carga gravitacional nos dois trechos. Essa equação é a mais simples, né? A gente utiliza hipóteses de não haver perda de carga ou perda de energia por atrito. Os nossos condutos têm seções uniformes, não há troca de calor no processo de escoamento. Então, não há máquina alguma entre os dois trechos, e por máquina entenda uma bomba ou uma turbina. Então, essa equação ela relaciona a energia ou carga nos dois trechos. Mas veja, se a gente já conseguiu concluir vamos voltar aqui. Lá da primeira análise, que quando eu realizo um estrangulamento no meu conduto, a velocidade aumenta. Se a velocidade 2 aumenta, né, então eu coloquei aqui uma setinha para cima, então veja, a velocidade 2 ela é maior do que a velocidade 1. Para eu manter essa igualdade que eu tenho na equação de Bernoulli, alguma coisa tem que acontecer com essas pressões, já que Z1 e Z2 são alturas dos trechos de observação do fluido com relação a um plano de referência. Como aqui a gente visualiza o nosso conduto paralelo a um plano de referência, ou seja, paralelo ao chão, as alturas são iguais. Então, se V2 aumentou, para eu manter a igualdade, P2 tem que diminuir. E é de fato o que você enxerga no mostrador de pressão do simulador. Veja, a pressão em 1 é maior do que a pressão em 2. Ok? Então veja, se eu reduzir o diâmetro do meu conduto, a velocidade aumenta, porém a pressão diminui. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e ainda fico aberto para mais discussões. É isso. Bons estudos e até!